Sejam bem-vindos ao Mundo Júris. Eu me chamo Bianca Almeida, sou advogada e esse canal é um canal jurídico feito para trazer orientação, conhecimento e informação acerca dos seus direitos. Nesse canal, trataremos de assuntos relacionados à área do direito civil, dos direitos de família, do direito do consumidor e direito criminal. E para começar, falaremos hoje sobre os requisitos que constituem a união estável. É importante lembrar que a união estável é uma situação de fato. Ela não precisa de formalidade alguma para existir. Diferentemente do casamento, que exige uma série de formalidades para se constituir. A união estável não. Basta cumprir os 3 requisitos previstos no artigo 1723 do Código Civil para que ela possa existir. E o primeiro requisito é a convivência pública. O casal precisa demonstrar que ali há uma relação amorosa perante a sociedade. Então, como é que se dá esse reconhecimento público? É o casal saindo, né? Indo para encontros familiares, para shopping, para eventos, para restaurantes, para que a sociedade tenha conhecimento que ali se trata de um casal e que ali existe uma relação amorosa. O segundo requisito é o da continuidade e o da durabilidade. Primeiro eu vou falar um pouco da continuidade, depois falarei sobre a durabilidade. O que é a continuidade? A continuidade exige que essa relação seja estável, como o próprio nome diz, união estável. Então, há necessidade, tem que haver uma estabilidade nessa relação. É uma relação sem muitas rupturas, sem muitos términos. Falar que está 1 ano com a pessoa, sendo que dentro desse 1 ano houve várias rupturas, vários términos, 5, 6 términos, e de fato, se você for contar quanto tempo realmente vocês ficaram juntos dentro desse 1 ano, não ultrapassa 4, 5 meses. Percebe-se que não há uma estabilidade nessa relação e, portanto, não fica configurada aí a continuidade. Outro requisito é o da durabilidade, né? Continuidade e durabilidade. A durabilidade exige-se que tenha um tempo razoável essa relação. Hoje a lei não determina um tempo, não prevê nenhum tempo para que seja reconhecida essa união. Antigamente exigiam-se 5 anos, hoje não mais. Mas é importante que que o casal esteja com um tempo aí razoável para ser configurada essa união. Não precisa ser muito, mas também não precisa ser tão pouco. Recentemente, o STJ negou um pedido de reconhecimento de união estável de um casal que estavam apenas 2 semanas morando juntos. 2 semanas é pouco tempo para estar cumprindo esse requisito da durabilidade. Precisa de mais tempo para o casal compartilhar momentos da vida junto, né, viver aquela união. E 1 semana, 2 semanas não é possível. Outro requisito bastante importante, que é inclusive o requisito que vai diferenciar a união estável de um namoro, é o ânimo de constituir família. É o casal ter manifestada o interesse de constituir família. E por que é esse requisito que vai diferenciar a união estável de um namoro? Porque se você parar para pensar, o namoro, ele cumpre os mesmos requisitos, praticamente os mesmos, que vai diferenciar esse terceiro, os mesmos requisitos da união estável. O primeiro que a relação de namoro cumpre é a convivência pública. Há vários casais de namorados que vivem aí publicamente essa relação. O segundo requisito é a convivência contínua e duradoura. Assim como a união estável, o namoro também cumpre o requisito de durabilidade e da continuidade. Há vários casais de namorados que estão aí há anos com a relação amorosa e essa relação não tem tantos términos e nem muitas interrupções. Percebe-se que 2 requisitos da união estável o namoro cumpre. E o que vai diferenciar é justamente esse terceiro, o ânimo de constituir família. Se aquela relação não tiver ânimo de constituir família, não é união estável, mas sim namoro. E por que é tão importante essa diferenciação? Porque a união estável, assim como o casamento, tem repercussão patrimonial. A união estável, assim como o casamento, é regida pelo regime de bens. E caso chegue o fim dessa relação, todos os bens adquiridos na constância daquela união, no momento daquela união, durante aquela união, vai ser dividido meio a meio, dependendo aí do regime adotado pelo casal. É um risco, porque quem está naquela relação, crendo que é uma relação de namoro,
Se no final for reconhecida uma união estável, aquela pessoa que, crendo que aquilo ali que viveu era uma relação de namoro, pode acabar perdendo aí metade de tudo que construiu e que adquiriu durante essa união. Por exemplo, vamos supor que existe um casal, estão 3 anos juntos, 2 anos juntos, e para a mulher, aquela união, aquela relação é uma união estável, porque cumpre os 3 requisitos: convivência pública, contínua e duradoura, e ânimo de constituir família. Na mente dela, o casal está ali com vontade de constituir família, estão ali com ânimo de constituir família. Mas para o rapaz, para o homem, ele crê que aquela relação é uma relação de namoro e não tem ânimo de constituir família. Só que, com o final do relacionamento, a mulher procura a justiça, afirmando que aquilo ali era uma união estável e não uma relação de namoro. O rapaz, de modo contrário, fala que aquilo ali era um namoro e não uma união estável. Só que a mulher traz provas, isso aqui é uma suposição, um exemplo do risco. A mulher traz prova, tem áudios, né, que mostram o rapaz falando que quer ter filhos, que quer viver uma vida com aquela pessoa, e coloca nos autos como prova. E fica aí reconhecida a união estável. E aquele rapaz, né, crendo que estava numa relação de namoro, acaba perdendo tudo que adquiriu. Perdendo não, tudo não, né? Perdendo metade do que adquiriu durante aquela relação, porque foi reconhecida a união estável. E para evitar esse tipo de aborrecimento, o que muitos casais de namorados estão fazendo? Estão fazendo um contrato de namoro, justamente para colocar todos os pingos nos is, para dizer que aqui não se trata de uma relação de união estável, mas sim de uma relação de namoro. Né? Isso aí eu falei aí dos 3 requisitos que constituem a união estável: convivência pública, contínua e duradoura, e ânimo de constituir família, que é aquela vontade de querer algo a mais do que uma relação de namoro, né? Aquela vontade de querer viver uma vida juntos, de querer compartilhar momentos bons e ruins, né, na relação. É a vontade do casal de ter uma vida, de conviver juntos, de viver realmente uma união. E é importante lembrar que esse ânimo de constituir família não implica dizer que necessariamente tem que haver o desejo de ter filhos. Não é exigido isso para estar cumprindo esse requisito do ânimo de constituir família. Como não está previsto em lei, a coabitação. A coabitação, que é o famoso morar junto, não está com requisito para constituir união estável. Ou seja, você não precisa estar morando junto com aquela pessoa para estar aí configurando a união estável. Basta cumprir os 3 requisitos que eu falei anteriormente. Claro, se houver essa coabitação, vai ser muito válido, né, porque ganha mais força. É o chamado de requisitos acidentais. Os requisitos acidentais são esses, né, que não são imprescindíveis, que não são exigidos para constituir uma união estável. Mas se houver, dá mais força para reconhecimento dessa união, como ter filhos, coabitação, tudo isso ajuda na hora do reconhecimento. Outro fato também é que, como eu falei anteriormente, a união estável não precisa de nenhum registro para existir. Ela não precisa você ir no cartório e registrar essa união estável para ela existir. Basta cumprir a convivência pública, contínua e duradoura e o ânimo de constituir família. Mas é muito importante a declaração dessa união estável em cartório, sim. E, inclusive, no momento dessa declaração, prevê aí o regime de bens, porque for fazer essa declaração e não fazer constar lá o regime de bem do seu interesse, vai passar a valer o regime que a lei determina, que é o regime de comunhão parcial. No próximo vídeo falarei mais sobre união estável. Por hoje é só. Falei apenas os requisitos que constituem a união estável. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. E é isso. Até a próxima.